Convidar então nossa segunda palestrante, a Tainá Reis. Boa noite, pessoal. Obrigada primeiro pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Vim especialmente para São Paulo para prestigiar o trabalho de vocês. É sempre importante a gente estar fazendo essa cooperação com a universidade e tudo. Esse apoio é fundamental para a gente crescer juntos. Então eu tenho todo um trabalho que começou desde muito cedo. Eu comecei aos 12 anos a programar, então eu sou autodidata em linguagem da programação. Aos 16 eu montei minha empresa mais ou menos informal e descobri no blockchain várias e outras tecnologias ao longo da minha jornada que geravam essa confiança, que é o que a gente precisa hoje, ainda mais no nosso país, vivendo essas crises políticas e econômicas. A gente precisa trazer a confiança, porque tem pessoas boas aqui, tem pessoas que a gente consegue gerar impacto, cada um de nós. Então eu queria saber quem já ouviu falar de blockchain aqui? Quem consegue explicar o que é blockchain? Quem investe em Bitcoin ou alguma criptomoeda hoje? Quem já investiu em MDA, nossa moeda? Não, sucesso. Então eu vou dar alguns passinhos para trás e começar explicando o que é blockchain. Porque é importante para todos nós, para a gente saber, porque isso vai tocar todas as profissões, independentemente do que você escolher, de dentista, na área da saúde, na área da educação, ao sistema financeiro, isso já está tocando. Então, quando, por exemplo, se eu tenho uma apresentação como essa, um PowerPoint, um documento no Word, se eu envio uma cópia dessa apresentação, uma transação que é digital, eu estou enviando uma cópia. Mas, quando se trata de dinheiro, vou pegar aqui o dinheiro de papel na bolsa, quando se trata de dinheiro, eu não posso enviar uma cópia desse dinheiro. Então, quando ele é enviado de forma digital, você tem o papel do banco ou o papel do governo. Se eu for enviar para o Renê, que está ali me assessorando, R$5, o banco tem que falar que eu sou a Tainá, Renê é o Renê, e botar essa identificação. E o banco cobra muito caro para falar que eu sou eu, o Renê é o Renê, e que esse dinheiro não está duplicado. Quando você tem o primeiro caso de sucesso dessa tecnologia blockchain no mundo, que é o Bitcoin, você tem essa desintermediação. Você não precisa mais do banco ou do governo falar que eu sou a Tainá e o Renê é o Renê. Eu posso assinar essa transação, o Renê assinar, e ele pode estar na China ou em qualquer lugar do mundo e enviar isso, e isso ser garantido por uma rede descentralizada no mundo inteiro que aquela transação ocorreu. Então é tirada uma fotografia daquelas transações que ocorreram a cada 11 minutos, 15 minutos, varia o tempo da rede, mas todo mundo nessa rede descentralizada tira essa fotografia e garante que aquilo ali ocorreu de fato. Então você tem um sistema centralizado do governo que emite uma moeda e fala que esses R$5 tem o valor de R$5, mas ele sabe que esse valor de R$5 é diferente no sul do Brasil, que é diferente aqui em São Paulo, que é diferente no Nordeste. R$5 dá para alimentar uma família no Nordeste, coisa que não dá para fazer nenhum lanche aqui. Então a gente sabe que o poder do que o governo diz o que é um valor, o que é um valor de uma moeda, por isso que o nome é moeda de propósito mesmo, para se ressignificar o que é a sua moeda, o que é a moeda do impacto, o que é a moeda da transparência, do respeito, o que são esses valores por detrás de uma transação, que a gente criou a moeda. Então, com essa primeira tecnologia, o Bitcoin, quando utilizou, desintermediou o governo e o banco. Então, assim, foi chocante para o mundo inteiro, e várias pessoas comprando e vendendo essa moeda. Hoje você tem uma rede que é mundial e que valida isso e que validou a primeira transação. Mas hoje são mais de 15 mil moedas no mundo. Cada um pode inventar a sua moeda, e tem várias outras moedas que tiveram sucesso. A segunda delas, o segundo protocolo de blockchain que é o mais utilizado, é o Ethereum. E o Ethereum adicionou a essa transação, vamos dizer aqui, conferir sobre o contrato. Um contrato, que é um contrato inteligente. O que é um contrato inteligente? É uma condição. Então ele condicionou uma transação financeira ou outras transações a um porquê. Eu só vou mandar os R$5 para o Renê se ele tirar uma foto minha agora. Ou se ele apresentar uma nota fiscal de um produto que foi pedido para comprar. Então você tem uma possibilidade de usar o blockchain em coisas que vão mais do que a transação financeira. Você pode verificar processos. E por que isso é importante? Porque
isso pode combater a corrupção, validar uma informação, validar que isso aqui existiu e que isso aqui não pode ser apagado, é fundamental, até mesmo para a gente tratar de tecnologias e outras tecnologias como inteligência artificial. Como é que a gente vai rodar lá um robozinho se a gente não sabe se o dado que foi inserido é correto ou não? Então, a gente tem no governo, não só o nosso governo, mas muitos no mundo, várias bases de dados que elas se cruzam e se conectam e a gente não sabe o que é real e o que não é. E mesmo com organizações não governamentais, e você vai uma série de grandes organizações que contabiliza. A gente está ajudando 10 mil crianças aqui, a gente está ajudando tantas mil pessoas aqui, tem a seca no Nordeste, tem né, a Amazônia agora. A própria Amazônia, você não tem uma base de dados nem centralizada, muito menos descentralizada, e você tem posses de terra ali, grileiros, e tem camadas na parte latifundiária nossa, daqueles que a gente não sabe onde é que está. Então, se a gente não sabe onde é que está, o que é terra para preservar, o que é a terra do indígena, o que é a terra do quilombola, como é que a gente vai começar a ajudar a Amazônia? Então, assim, como você parte de uma descentralização para uma descentralização para você poder validar dados e você começar a gerar um impacto com aquele dado que foi verificado não só por uma pessoa, não só por uma entidade, mas por milhões de pessoas e pela população, que é justamente trazer essa prestação de contas para nós. Afinal, a gente que põe os políticos lá, né, a gente que coloca eles lá, mas poder verificar o que eles estão fazendo, o que está gerando de impacto, isso é a tecnologia que vai ajudar. São esses contratos inteligentes, são essas novas tecnologias que estão surgindo que vão ajudar a gente a trazer confiança para o nosso país e confiança para as pessoas que trabalham aqui, porque tem muita gente trabalhadora, independentemente do político, independentemente da situação brasileira, por que não ir direto, ajudar direto, porque a gente não pode ter a opção, investir em CDB, CDI, Tesouro Nacional, vamos investir na Dona Divina, na Dona Maria, na Dona Sandra, nos projetos entre pessoas. Então, essas tecnologias elas vêm para trazer também uma reflexão dos conceitos e dos valores para nós. O próprio país, hoje, dá para usar, só representar aqui o que eu estava falando, dá para usar a tecnologia de várias maneiras. Não é só, a gente não ouve falar mais do Bitcoin, a parte de transação financeira, mas dá para usar tanto em parte de direitos autorais na música, como a parte de controle, a parte de legal, a parte de identidade, identificação, que é outro problema grande no mundo também. Você tem várias identidades, você tem pessoas que não têm uma identidade digital, ou que não tem uma conta bancária, ou que não tem uma conta bancária, ou que tem uma conta bancária, mas está com o nome no Serasa. Então, será que essa pessoa está integrada na economia ou não? Então, você pode rastrear muitas camadas para poder alcançar outros níveis e começar a calcular esse impacto. Então, se, por exemplo, só se a gente identificar as pessoas e trazê-las para a economia, trazer para a bancarização, se a gente só conseguir identificar, dar essa identidade aqui digital para as pessoas, a gente tem estudos que comprovam que só no Brasil a gente consegue elevar 13% aí da economia só com uma identificação, saber que a pessoa realmente existe, que é ela mesma, que eu sou a Tainá, que o Renê, são uma coisa simples, que parece simples, mas tem muita gente que não tem isso aqui, não tem identidade. E quanto mais uma empresa, para ser empresário no Brasil é a coisa mais difícil do mundo. A moeda hoje são 9 CNPJs. Não cabia todo mundo só, porque a regulação daqui é muita... Nossa, é uma burocracia danada. Para ser empreendedor nesse país é um sofrimento. E para ser empresária mulher é um sofrimento pior ainda, porque capital é tudo mais difícil quando você é mulher. E foi pensando no blockchain que eu vi oportunidades, tanto para realizar meus sonhos, tanto para realizar os sonhos do meu pai, que me inspirou a fazer tudo isso, e os sonhos de muitas outras pessoas que a gente viu que podia tocar com essa tecnologia. Então, hoje, a parte da agricultura familiar é uma parte que as pessoas ainda não têm muita atenção para ela. O Brasil é agrário, e a gente tem esses modelos de aceleração, de startup e tudo, mas fica tudo no eixo do Rio-São Paulo e não vai para quem precisa. Como fazer uma modelagem de negócios, como ajudar de fato e fazer uma contabilidade,
fechar um contrato, emitir uma nota fiscal, abrir uma MEI simples, né, vai uma série de coisas para você ser empreendedor, não está no nosso sangue, né, não está no nosso currículo quando é criança empreender. Né? Então, empreender no nosso país é difícil. Né? Meu pai foi um dos criadores do PRONAF, que até hoje é um dos maiores programas governamentais para disponibilização de crédito para a agricultura familiar, mas ainda assim o PRONAF, mesmo sendo o maior programa, tendo disponibilizado bilhões, não atingiu nem 15% dos agricultores familiares. Então você vê assim, até o programa nacional, o governo não conseguiu atingir todo mundo e ainda assim o Brasil é o oitavo maior produtor, né? A agricultura familiar é o oitavo produtor de comida no mundo. Então assim, você tem pessoas que não têm o amparo necessário, né? Os programas de governo demoram muito. A burocracia é tremenda para você ter um capital de giro, para você ter um empréstimo, né? Você demora, chega a demorar 6 meses e se tiver com o Serasa, DAP, tudo que precisa limpinho e certinho para pegar um recurso do governo. E o que dirá, né, as mulheres nesse caso, pior ainda, porque quando não consegue pegar com o governo, vai para um banco tradicional e no banco tradicional você precisa do quê? De garantia. E garantia, geralmente, o terreno, a casinha está no nome do marido. Né? Então, assim, quando não tem garantia, aí que não tem crédito é mais difícil. Né? As taxas são ridículas, mais de 60%, né, de taxa de juro anual. Quando você vai falar isso para alguém fora do país, eles olham para a casa e dizem, assalto, é um assalto mesmo. Né? E fora cartão de crédito e cheque especial, a maioria dos nossos produtores hoje, né, depende de cheque especial e cartão de crédito para financiar a própria produção. É uma coisa absurda, porque não tem acesso mesmo. Né? E para as mulheres a questão é bem cultural. O Brasil é um país machista, né? Não tem como dizer que não. Mas tem muitos países machistas também e a gente tem que mudar. E é cada um de nós que a gente vai mudando essa cultura. E é por isso que o símbolo da moeda é o símbolo do feminino com o símbolo de igualdade. É para isso mesmo, para ajudar as mulheres, né, a trazer, né, esse equilíbrio que a gente precisa e a gente está comprovado, né, que as mulheres pensam em longo prazo, né, pensam diferente, pensam na família, reinvestem mais de 90% dos recursos de volta para a família, né, então pensa na comunidade, pensa no meio ambiente, pensa além. Né, então por isso que a gente escolheu hoje investir em mulheres na moeda e conectar. Então todos os nossos projetos a gente utiliza essa tecnologia, né, blockchain para trazer essa confiança para investidores lá fora. Quando a gente lançou o ICO, a gente fez uma ICO, uma oferta inicial de moedas. Então a gente emitiu, né, 20 milhões de moedas a $1 cada uma. E a gente conseguiu captar em tempo recorde, em 2 semanas, 20 milhões de dólares. E isso foi a maior captação do Brasil. Né? Muito orgulho de ser brasileiro e até hoje ser o maior ICO realizado no Brasil. Mas essa moeda tem um propósito, que é o investimento nos projetos de impacto. Então, com esse recurso, a gente tem 3 anos, né, quase 3 anos de moeda já, é uma longa história, uma longa jornada, que a gente financiou toda a parte de pessoal, operação, são 86 lindas almas, pessoas que trabalham pela moeda hoje, construindo a cada dia, né, todo esse ecossistema. Como eu disse, são 9 CNPJs, então hoje a gente tem uma fintech, a parte de IP digital, conta de pagamento e tudo que precisa para rodar, né, um banco digital, mas é uma aceleradora que a gente viu que não era dar só o crédito, a gente precisava ir além e pegar na mão e ajudar, né, business como das artesãs, né, agregar valor no produto, fazer uma cerveja de baru, né, uma cerveja de jambu, né, um café gelado, fazer produtos diferenciados, né, para atingir um nicho de mercado. Né, e além ajudar a comercializar esses produtos. Né, então é um ecossistema hoje de empresas, então a gente ajuda a contar a história, ajuda a fazer a contabilidade, tudo que precisa na organização de cooperativas e associações. Como meu pai tem toda uma história, uma jornada com cooperativas, eu cresci nisso. Ele me levava para os quilombolas para ver a realidade e tentar, né, ajudar com um pouquinho, porque eu sabia, filha, não, você sabe, né, alguma coisa de computador, ensina para eles. Então eu ensinava, né, comunidades e tudo, e eu participei disso, e meu pai ia além do governo, e ele ajudava, né, as cooperativas a se reestruturar. Então, às vezes as cooperativas não podiam pagar meu pai com dinheiro, elas pagavam com produto. Né? Então eu cresci com queijo maracatu, né, requeijão, vinho e suco de uva para toda a vida. Né? E só que esses produtos foram sumindo. Né? Ao longo do que eu fui crescendo, eu falei, pai, cadê aquele requeijão? Pai, cadê aquele
conserva que tinha, que era tão gostoso. Ah, não, a cooperativa não deu certo, a cooperativa, né, faliu, não conseguiu recurso, e a maioria era capital de giro. Né? Conseguiu recurso para máquinas e equipamentos, Banco Mundial e tudo, que financia, consegue financiar equipamentos, mas não conseguiu tal capital de giro. E no Brasil também tem essa coisa, quando você precisa na hora, né? É emergencial, você não vai esperar nada. Né? Você precisa irrigar o café, se você não irrigar o café naquela semana e sua máquina quebrar, você vai perder a safra inteira do ano. Né? Então, se a máquina quebrou, o negócio de irrigação quebrou, você vai para o banco tradicional e aí começa o bolo de dívidas, né? E vai para o Serasa, aí você não consegue mais pegar e depois mais capital de giro. Então, como é que as pessoas se sustentam hoje? Então, foi pensando nisso, né, que a gente viu, né, na tecnologia e nas conexões, né, trazer de volta, né, a essência, trazer esses conhecimentos de empreendedorismo para a área rural, né, para o campo, para as cooperativas, para ajudar na estruturação, né, para ajudar a montar, né, um business, né, e transformar e fazer todo mundo pensar um pouquinho fora da caixinha. Né, quando a dona Divina, contar a história da dona Divina, que me mata de orgulho, ela apresentou um projeto para a gente. O projeto era de R$60 mil, né? Ela pediu financiamento para a gente para catar mais a castanha do Baru. Né? Tem uma castanha específica do Cerrado, ela tinha um contrato, né, grande, ela perdeu esse contrato com o governo, né, vendia a castanha in natura e a gente conversou com ela, o que hoje na nossa metodologia é uma oficina de escuta e fazer, é que a gente conversa, a gente vai ali e escutar, que é a principal coisa, né, quando você vai fazer impacto. Porque muitas vezes os desafios vão além do crédito, né? Vai emocional, vai de uma série cultural, e os desafios são imensos. Então, escutar é sempre a primeira parte, é sempre importante. Então, a gente escutou, não, menina, vai vender castanha. Castanha na crise, então, na crise ninguém compra castanha. E que a maioria dos projetos que chegam pra gente são de caráter secundário. Mel, no mel na crise você não vai comprar mel, você vai comprar açúcar. Né, a gente recebe vários projetos e que vê assim que na crise não vai conseguir ser sustentável. E a gente pega, olha e retorna. Ah, vamos ver seu fluxo de caixa, vamos usar a ferramenta de contabilidade para tomar decisão. Vamos ver se tem um cenário pessimista. A castanha vai dar certo? O mel vai dar certo? Aí ela sempre vai pensar, não, né, vai ser difícil competir no mercado, vai ser difícil. Né, vendi o leite a R$4, né, para merenda escolar, né, e tinha um contrato de 20 anos, acabou esse contrato. A coisa que ela fazia era pegar o leite, tirar o leite da vaca, botar no tonel e entregar na escolinha. Aí você fala, não tem mais esse contrato. Agora você tem que voltar e pensar em embalagem, né, e pensar no código de barra, e pensar no selo para comercializar contra o município, e pensar, e a pessoa desespera e se vê numa situação de calma, o que eu vou fazer? Então você precisa dar esse conhecimento e esse empurrão e pegar na mão e falar, dona Divina, o que você gosta de tomar? Ela gosta de cerveja. Não, tá bom, então tá certo. Você dá para fazer cerveja de Baru? Então a gente calculou, a gente fez todo o projeto do MVP da cerveja de Baru, 1.500 garrafas de cerveja. Né? A gente executou com, ele se chama Bárbara Sommelier, uma mulher que fez a receita e foi uma maravilha. O projeto inteiro saiu R$30.400, ou seja, metade, né, do recurso que ela pediu. E hoje a gente consegue vender a cerveja, né, a R$22, R$25, uma cerveja artesanal, um nicho de mercado. Ou seja, agregou muito mais valor vender, né, a cerveja de Baru do que o Baru in natura, a castanha, que potencialmente não consumidor do mercadinho não ia, né, ficar parado na prateleira se não fizesse todo um trabalho, né, que até alguém na gôndola você tem que ter para empurrar o produto para cima. Então, assim, é um mundo empreender no Brasil que não é explicado. E não é explicado e não chega na área rural. A mesma coisa com as artesãs no interior do Ceará. Esse é um projeto que eu tenho muito orgulho também, né, em parceria com a Catarina Mina. Então, a gente faz o mesmo trabalho, uma oficina de escuta e fazer, onde as artesãs participam de todo o design da bolsa e aprendem como fazer o forro, o acabamento. São, às vezes, detalhes que fazem a diferença. E um detalhe que faz a diferença para exportar, que é onde a gente viu que o mercado na Ásia, o mercado na China, assim como a gente teve os investidores, os primeiros investidores da moeda são chineses, os primeiros compradores dos produtos também são chineses, porque
Porque, o que parece, as pessoas fora do Brasil valorizam muito mais isso do que nós, próprios brasileiros, né? Então, enfim, o artesanato falta a gente dar um up nós mesmos, né? E consumir os próprios produtos locais. Então, com a ICO, a gente disponibilizou uma criptomoeda e hoje a criptomoeda ela é comprada e vendida na Binance, que é uma das maiores exchanges do mundo. Então, com o mínimo aqui de $8, R$25, qualquer pessoa no mundo pode investir diretamente num projeto local, né, aqui em Minas. Esse é um projeto do café que a gente fez em parceria com a IWCA, que é a Aliança das Mulheres Produtoras de Café. Então, você pode investir no projeto em tempo real, ter isso aqui, ter o retorno de volta e retorno, tanto financeiro quanto o retorno do impacto. Nosso objetivo é democratizar mesmo, que seja uma opção, vou investir em CDB, CDI, não, vou investir na Bola Divina. Você ter essa opção de investir em pessoas e em projetos. Então, hoje a gente tem um sistema, um back-office, que opera com toda essa parte de gerenciamento, né, da organização, seja ela cooperativa, ou a associação, ou a organização informal das pessoas também, que a gente faz todo esse assessoramento e acompanhamento, e nós e nossos parceiros utilizam dessas ferramentas para ajudar. Por que a gente desenvolveu uma ferramenta do zero? Por que a gente não usou outras ferramentas do mercado? Porque o Brasil tem muitas realidades aqui. Analisar uma agroindústria no Nordeste é diferente de analisar a mesma agroindústria de leite no sul do país, que é diferente de analisar em Belém do Pará. Então, assim, a gente adaptou tudo a processos, PMI, todas essas linguagens baseadas em processos para poder flexibilizar, porque cada caso é um caso, não tem jeito, cada realidade no Brasil é realmente diferente. E o que a gente faz é todos esses detalhes dos projetos, do início ao fim da nossa metodologia, tem 11 etapas, a gente registra tudo isso no blockchain, para dar o quê? A confiança para os nossos investidores, seja na China, seja em qualquer lugar do mundo, que esse projeto ocorreu, que a cerveja está gostosa e maravilhosa, mas que teve a nota fiscal do malte, daquilo, e o que a gente fez com o dinheiro, e o que cada dólar, o que cada euro, o que cada real gerou de impacto. Então a gente consegue medir, nossos indicadores de impacto são bem simples, geração de emprego e renda, para realmente tangibilizar o que é o impacto que a gente causa, são mais empregos no país e é o aumento da renda ali que vai direto para a artesã, para o produtor. Então isso aqui é a base que a gente vai trabalhar aqui, e que a gente está abrindo para vocês, porque como a gente tem vários projetos, e todos eles passam a gente recebe o projeto, como recebeu da Dona Divina, a gente analisa esse projeto e faz um plano de negócios, como eu falei, de vender castanha e do negócio ser R$60 mil, passou uma cerveja de Baru, para metade do projeto. Então, assim, tem um processo de seleção, tem um detalhamento do projeto, tem uma análise econômica, financeira, de sustentabilidade do projeto, tem uma customização do que é esse investimento, tem um contrato que é feito e celebrado entre as partes, tem o plano de ação para o desembolso disso, e a gente consegue acompanhar com a moeda que tem essa tecnologia, cada real investido, onde é que está indo, para o que está indo, e qual a sua respectiva nota fiscal ou o comprovante que a gente pedir, para que a pessoa do outro lado verifique se essa informação possa ser disponibilizada. Então a gente utiliza uma outra tecnologia, um outro blockchain aqui chamado Hyperledger Fabric, que é pela Linux Foundation e pela IBM, é o Hyperledger. Então no Hyperledger a gente consegue publicar as informações publicamente, que são necessárias, que a gente enxerga de bem comum, para a população entender, e para as universidades, e para todo mundo poder colaborar com a gente na construção desses projetos, e a gente omite as informações CPF, telefone da Dona Divina, essas coisas assim, a gente tem uma questão de privacidade que a gente zela por cada um também. Então, por que é importante? Hoje, por exemplo, a gente começou um projeto de agrofloresta na Amazônia, com açaí. Então a gente começou a ver o que dá para plantar. Todo mundo fala de agrofloresta, muito bonito, fazer vários cultivos numa parte só. Mas aí quando a gente vai chegar lá e fala o que dá para plantar com açaí, o que não dá para plantar, a gente vai para universidades e não tem. Às vezes os estudos são muito limitados a 2 ou 3 variáveis. A gente chegou na Embrapa, não, aqui a gente testou com
3 variáveis, e quando a gente vai aplicar isso na Amazônia, que são 80 e tantas variáveis, né, clima e tudo, o negócio não funciona. A gente, não, a gente precisa trazer mais a universidade para a prática, né, trazer o povo para cá, para sentir o que é na prática aplicar e fazer uma agrofloresta. Porque é lindo só ficar no conceito, mas vamos lá ver, vamos operar, será que isso funciona? Só que quando a gente começou, a gente não tinha nada parecido com isso para até aprender com os erros, né? A gente põe até as lições aprendidas. A gente fez aqui primeiro a garrafa não deu certo, depois a gente foi fazer a latinha, que a latinha era mais reciclável e tudo. Eu queria ver isso com a agrofloresta também. O pessoal que testou lá, né, uma outra planta com açaí falou, não, isso aqui não dá errado, né, que esteja registrado para eu poder lá e não repetir o mesmo erro da pessoa. Então a gente carece disso no Brasil hoje, de pesquisa aplicada na prática, né, e é o que a gente vem fomentando e junto a gente vai construindo essa base de dados para que sim a gente possa gerar análises depois e para que alguém possa olhar aqui e falar, não, esse processo aqui tem alguém no Japão que fez com uma máquina que é muito mais sustentável e que economizou mais água. Então, se a gente não tiver algo público, né, e verificado, é difícil, né, seguir, e é até difícil seguir com, todo mundo fala de inteligência artificial, né, como é que vai rodar, né, qualquer análise e extrapolar os dados aqui se você não tem os dados? Então, por isso que é importante a gente estar nesse engajamento. Eu estou super feliz de estar aqui para provocar mesmo, que todo mundo olhe para essas bases de dados e essas coisas públicas e fala, não, dá para fazer melhor. Porque é isso que a gente quer, crescer junto e tornar cada projeto cada vez mais sustentável para a gente gerar exemplos nas comunidades de algo prático, de algo que dá para fazer, né, para alguém olhar para a dona de vinho e falar, nossa, ela fez cerveja de Baru, será que dá para fazer cerveja de castanha de caju, de castanha de Pará, e poder olhar aqui, seguir esse processo e falar, não, deu certo. Aí aqui são os parceiros e tal, e você pode procurar. Então, dar o caminho das pedras é extremamente importante hoje para a gente guiar uma população que está na área rural e que não chega esse conhecimento da startup lá, da aceleração, do design thinking, né, de todas as ferramentas que tem aqui. Então, assim como o Baru, a gente fez também o café gelado. Né? O cold brew ele é muito popular lá fora, apesar de a gente ser um país quente, né? A gente não toma café gelado, né? Mas a gente teve que adaptar, né, o sabor do café com tangerina para adocicar um pouco a versão do que é o cold brew original. E está sendo um sucesso, né? A gente fez vários eventos agora e distribuiu o café. Mas o que nossa proposta não é vender café, não é vender a bolsa, não é vender a cerveja, mas é um modelo de negócios, né? Quando você compra no marketplace, que a gente vai disponibilizar para o Brasil inteiro na semana que vem, você tem um modelo de negócio associado a um produto. Então, 20% do valor desse produto volta direto, né, para a produtora de café, né, ou para a artesã, ou para a cooperativa da dona de vinho. 60% volta para um conjunto de 130 artesãs, ou de 10 produtoras, no caso do café, ou no caso do modelo, né, cada uma tem os modelos de colaboração com a comunidade. 10% volta para o parceiro, no caso do café, WCA, né, no caso da Bolsa Catarina Mina, e assim por diante com cada um dos parceiros, e 10% a moeda e os seus primeiros investidores nos primeiros projetos. Então é sempre um modelo onde a gente tem o comércio justo, né, 80% do valor do produto volta para a comunidade e volta para as pessoas para se sustentar. Que é o que a gente acredita que é a comercialização que vai sempre sustentar a cadeia toda do impacto. Não adianta olhar, né, para os fragmentos e olhar com uma visão, tem que ser sempre uma visão sistêmica e tem que ajudar até a comercialização, senão o cálculo não faz sentido, né? Não chega lá se você tem que ajudar a vender e os produtos têm que ser viáveis e um dos mercados que vai ajudar o Brasil tem que olhar para a Ásia. Não tem jeito. Vamos começar a aprender mandarim, que os chineses estão dominando. Então, mas é uma realidade, né? A China e a Ásia estão mais preparadas para as crises econômicas que estão surgindo do que o nosso país. Então, enxergar esses mercados é essencial. Então, quando você agrega valor, né, então a gente tem uma história que a gente conta, né? Contar essa história da cooperativa, contar essa história das artesãs, tem todo um ecossistema que é envolvido aqui. Então a gente vê o quanto é importante contar de forma
maravilhosa, né? O que é esse trabalho para o mundo inteiro. Então a gente tem todo um cuidado e todo um carinho, né, de escolher a modelo, né, de representar essa força, né, de representar essa mulher brasileira que está ali, né, e que está mais, não só ganhando um pouquinho mais com a bolsa, mas também isso aqui traz dignidade, traz a independência, né, principalmente o artesanato no Brasil, para as mulheres, né, donas de casa, elas conseguem fazer no tempo delas, né, então é algo muito especial que traz realmente dignidade. E por isso que eu falo de valorizar, né, o que é nosso. Então esse é o modelo que a gente tem hoje no Marketplace. Então a gente tem todo o rastreamento da cadeia, né, de onde vem essa bolsa, quem foi que fez, né, foi a Denise, foi a Dona Boba, foi a Dona Bia, até qual material que foi utilizado, a palha da carnaúba, né, foi feito um labirinto, qual o material que a gente resgatar esses materiais, né, que são utilizados e que a gente mal conhece, e com seda, né, do sul, então a gente conecta culturas, né, e conta essa história através da bolsa de culturas que se encontram, né, e o sistema, né, de divisão dos lucros é visto aqui no blockchain. Você sabe que 20%, né, foi para artesã, que 60% foi para o projeto Artesanias, que uma porcentagem foi para a moeda. Não é só falar, né, é mostrar, né, que a transação ocorreu. Então essa é uma das grandes viradas do blockchain, é uma das grandes sacadas para a gente construir essa confiança para qualquer pessoa, para ninguém questionar. Ninguém questionar que tem pessoas guerreiras, né, e que elas merecem, que você pode investir, né, em vez de comprar uma Chanel, comprar, né, uma bolsa e está gerando impacto e está vendo que o negócio é justo. Né, porque também a gente conhece, né, cada história, né, então a gente tem muito orgulho, né, das nossas artesãs e tem muita artesã, muita gente para ajudar. E o que eu vejo assim que vai além da tecnologia, né, é muito coração aqui envolvido. A gente lançou esse projeto da Artesanias na semana passada, então muito orgulho mesmo. Mas é só para foi um dos vídeos que a gente mostrou na nossa campanha para o mundo, né, o que é o artesanato no Brasil e a possibilidade do investidor de impacto poder investir e depois, né, comprar, né, o produto e ver essa cadeia toda, né, a beleza disso. Então o impacto que a gente gera precisa de parcerias, né, precisa da colaboração. É uma das perguntas que você fez até anteriormente da política pública. A gente sim ainda pode acreditar em alguns políticos do Brasil. A gente fez uma parceria com a Prefeitura de Fortaleza. Eles têm um trabalho magnífico lá, que é o projeto Meu Bairro Empreendedor, que é onde a gente precisa realmente unir a política pública, né, que a gente chama de PPP aqui, parceria público-privada com a população. A gente ainda precisa do governo e é papel dele também ajudar, né, com essas bases de serviço e comercialização. Um dos grandes gargalos e problemas dos nossos agricultores familiares é essa logística, é trazer o produto até aqui. Quando os grandes supermercados começaram a tirar a parte de estoque, a parte de câmera fria, isso matou a maioria dos pequenos. Porque você trazer o produto, o tomate, a cebola, né, para a área urbana todo dia é oneroso. Você vai ali, 60% a 80% é frete. Então, se você não tem algo para te ajudar nessa logística, nesse escoamento da produção, e se você não tem os supermercados mais, aí você tem uma série de intermediários que se aproveitam nessa cadeia para explorar. Né? O pessoal que aluga uma câmera fria. Então, você torna inviável para o pequeno produtor vender um pão de açúcar.
na verdade, se não tivesse apoio e suporte do governo também. Né? Então, lá, a política pública no Ceará é um dos exemplos assim, do Brasil de verdade. Você vai conversar com o prefeito Roberto Cláudio, ele já sabe o que é blockchain, já levou o time dele todo para a China, o pessoal já sabe que o negócio é isso. Né? Então, é outra conversa. E é bom a gente ter esses modelos, né, para se espelhar, para a gente implementar esse tipo de modelo aqui em São Paulo e em outros estados também. Então, eles criaram esse entreposto, né, que é uma infraestrutura, é um prédio abandonado que eles reformaram no bairro Bom Jardim, que é um bairro bem carente, né, da comunidade. Então eles colocaram um ateliê de costura, tem um espaço de coworking, tem um centro de treinamento, tem um mini mercado. E o meu último pedido para o prefeito foi: põe uma câmera fria aí também, que aí ajuda com os produtores. Aí, não, o que você quer? Hoje vai o que é necessário. Então foi construindo juntos, né? Porque às vezes a política pública pode ir até um passo. Né? Eles têm um projeto chamado Mulheres Empreendedoras, onde eles dão crédito 10 mil para as mulheres e para voltar 6 mil em 2 anos. Mas eles conseguem controlar até a TED. Né? Demos para a empreendedora fulana de tal. O CPF fez a transação. E depois, o que ela fez com esse dinheiro, o que foi o impacto e o que ela precisou, se ela precisou de mais capital ou não, se deu certo o negócio dela ou não, a política pública não consegue acompanhar esse nível. Mas isso aqui foi um exemplo, né? Eu tenho eles assim como, caramba, dá certo. Se você colocar todo mundo junto na mesma mesa e os empresários, né, a parte privada também do Estado, a gente consegue fazer políticas públicas sim que são efetivas, mas precisa desse controle, né? A gente precisa da participação da sociedade, né, do compromisso com a transparência, né, que ser transparente é difícil. Né? Botar só falar que está o blockchain ali, mas ter o comprometimento de que você vai botar aquela informação ali e mais, você vai botar a informação e vai botar a sua cara, né, a identidade. Isso na política pública a gente tem que incentivar, né, que a pessoa que colocou o dado lá não dê Ctrl-C, Ctrl-V no negócio. Né, que põe a cara e fala para a gente poder usar esse dado e realmente conseguir calcular alguma coisa e medir, né, o impacto até mesmo do Estado, né, na população. Então a gente vê que é importante também, né, isso de trazer para a população. Quando a gente tem a transparência no Estado, a gente consegue acompanhar realmente os recursos da Secretaria, né, de Economia estão indo realmente para as mulheres. Aqui está o diagnóstico das mulheres que estão indo para os agricultores e qual o impacto disso. Então é necessária tecnologia para o Estado também, né, para a gente conseguir extrapolar esses dados e medir o real poder do nosso voto. Né? Então a gente viu isso como um estudo de caso que a gente tem feito, que dá para replicar em muitos estados também, mas são realidades diferentes. Né? Então a gente vê que não tem esse tipo de política pública. É difícil encontrar no norte, é difícil encontrar em outros estados, né, que gente comprometida realmente para fazer essa parceria e comprometida com essa transparência. Então, vai vir do povo, vai vir de nós, vai vir das novas gerações que querem saber onde é que o imposto foi parar, que querem saber o poder do voto. Eu votei em você, o que você fez, qual foi o seu impacto econômico e transformação social no nosso município. Se não fez nenhum, né, tem quem fez e tem exemplos. Né? Não, porque é o Brasil, porque eu sei, não, isso aqui é Ceará, é Nordeste, né, lá tem seca, lá tem. Né, o pessoal passou, mas o pessoal conseguiu fazer e virar ali. Então, depende de nós. Né? Cada um pode, não adianta só julgar, né? Minha avó sempre dizia, né, você aponta um dedo, tem 3 apontar para você. Não adianta só falar, o outro que tem que fazer, não, a gente consegue também ajudar. Então, eu vejo que em conjunto, né, o poder, exercitando esse poder da cooperação, a gente consegue implementar modelos, implementar políticas públicas, ser mais sustentável, né, ajudar quem quer que seja, ajudar a própria Amazônia, né, que precisa. Então, assim, a gente precisa, né, dessa conexão, né, com a parte acadêmica no nosso país, né, os think tanks, a parte de pensamentos, né? Quem tem acesso à educação já está um nível acima de muita gente. É uma oportunidade que vocês têm aqui que muita gente não tem. Então, poder retribuir e dar esse conhecimento de volta, né, para quem precisa é extremamente importante. A gente precisa ajudar realmente as pessoas
a pensarem diferente, a pensar de forma sistêmica, né, a entender um outro mercado, entender um nicho de mercado, entender que às vezes sai mais barato fazer uma manteiga ghee e vender aqui para São Paulo por R$50 o potinho do que tentar competir com uma grande, uma Piracanjuba da vida, né? Então, fazer modelagem de negócios exige também o que eu falei do escutar, né? Escutar que às vezes vai além, às vezes a gente acha que um modelinho pronto que a gente elaborou aqui vai caber lá, aí quando a gente chega lá, né, no meio da Amazônia, vê que tem que pegar o barquinho, o teco-teco, o negócio, e o caixeiro para mim caiu 80 quilômetros do negócio. Então, a gente vê a realidade é diferente. Né? Então, poder, né, se vocês tiverem a oportunidade, a gente vai ajudar também a fomentar isso, de levar até, né, conhecer no interior do Ceará, conhecer, né, os nossos projetos no interior do Amazonas, para sentir que dá para fazer a diferença ali, que uma sementinha de conhecimento se transforma em comunidades ali. Então, a gente tem esses valores que a gente carrega, né, isso, a moeda, né, ressignificar qual é a sua moeda de troca para a sociedade, para a humanidade, né, quais são seus sonhos hoje, como os seus sonhos podem ajudar nos sonhos de outras pessoas. A gente sabe dos sinais, né, que tem o pessoal de economia aqui também, né, tem o pessoal de economia, já pode ver os sinais da recessão. A gente está vendo que as coisas estão difíceis, né? A gente começa a perceber, né, do profissional até o shopping center, né, vai ficando vazio, e a economia vai passar cada vez mais por um pânico. Isso vai começar a vir no ano que vem, muito mais forte. Então, ser luz e ser farol nesses momentos de crise é importante. Se ajudar e poder ajudar o outro é importante nesse momento. E ajudar as pessoas a empreender é importante nesse momento, não só como uma questão de ser bonito empreender, como questão de sobrevivência. As pessoas muitos business vão quebrar, a gente vai ter que estar ali para ajudar, né, e às vezes melhorar o fluxo de caixa, dar uma luz que você vai mudar um business inteiro e vai ajudar a exportar para a China ou para onde quer que seja, mas é isso que vai segurar, né, a Dona Divina, a Dona Maria, e são essas pessoas que a gente ajudar, que elas vão ser farol ali na comunidade delas, e é isso que a gente quer. Então o convite está aberto, muito obrigada, e vamos juntos. Muito obrigado, Tainá. Eu acho que o que a gente recebeu aí foi uma aula e uma oportunidade, principalmente até comentando tudo isso que a Tainá mostrou. A gente está com essa abertura agora para ajudar eles também. E também é um conceito, né? Ou seja, são tecnologias novas. O Brasil é muito grande, é engraçado que em São Paulo a gente fala que a realidade é outra, mesmo a realidade de vocês é muito outra, e a gente não tem contato até com cooperativas mesmo, né? A Dona Divina, por exemplo, é o farol, mas ela representa uma série de outras mulheres, que é um tipo de negócio que está em alta, principalmente no mundo, né, se a gente olhar as iniciativas, e é a nossa oportunidade e um desafio inicialmente lógico de fazer esse trabalho até muitas vezes remoto. A gente não vai lá e nem tem o recurso agora, mas a gente consegue já ajudar em alguma parte para depois fazer essas conexões com as comunidades, não só as que já estão, mas também preparar outras para entrarem no projeto, inclusive em São Paulo também, que é onde a gente pode se basear bastante.